coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQR Repórter. Estamos aqui começando mais uma semana, nesta semana que temos o Natal. Estamos no dia 21 de dezembro, segunda-feira, e sempre contando com sua audiência do outro lado, você que sempre participa com a gente, enviando seu comentário, alô, dizendo de onde está nos assistindo, também deixando o seu like, comentário e compartilhamento no vídeo, que é importante para o programa chegar a mais pessoas. A gente lembra que esse programa é transmitido pelos canais do GQR Repórter, o blog GQR Repórter, que você acessa pelo www.gqrreporter.com.br, e as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, também é GQR Repórter. Então, seja bem-vindo a mais um programa e contamos com a sua participação. Já começando, aqui ao meu lado, o jornalista Wilson Novaes. Muito bom dia para você, Wilson, começando mais uma semana, já finalizando o ano de 2020. Bom dia para você, Rony Brainer, bom dia para todas as pessoas que nos acompanham, né? Fazer aqui uma justificativa da ausência do nosso companheiro aqui de programa, o professor Toninho de Miquelina. Ele teve a necessidade de ir fazer uma rápida viagem, né, para visitar um familiar. E a gente manda um abraço aí a Toninho e a todos. Iniciamos o programa, como você disse, a semana que antecede o Natal,
um Natal, todos os anos, as expectativas do Natal, sempre que são divulgadas, é em relação às vendas, né, o movimento do comércio, o movimento de pessoas, né, visitando seus parentes, chegando às cidades. Mas esse ano, diferentemente de tudo isso, a grande incógnita que nós temos, o momento mais difícil que nós estamos vivendo é justamente para sabermos, né, como será o comportamento do povo e qual será a repercussão, a reflexão pós-festas natalinas. Por quê? E de final de ano. Porque nós estamos num momento que as pessoas relaxaram de vez, as pessoas estão mesmo enfrentando a situação sem... Eu digo pessoas, quando eu falo, toda regra tem exceção, não são todas, mas, Rony, as pessoas decidiram jogar a vida, jogar o risco à frente como se nada tivesse acontecendo. Como será um Natal, uma festa de congraçamento, os protocolos estão aí, mas eles não estão sendo seguidos. Eles não estão sendo observados. Então, é a gente esperar para ver. Vamos ao boletim do domingo, né, o boletim epidemiológico em Jequié, que traz aí os números, né, de pessoas que testaram, né, nos últimos dias e como estão esses registros. Traga aí para os nossos seguidores. Exato, Wilson. Jequié registrou 11 novos casos da Covid-19 no último domingo, dia 20, ontem. Com isso, o total de casos confirmados no município é 7.573, sendo que 6.820 pessoas se recuperaram. O total de casos ativos está em 579. Veja como aumentou este mês a quantidade de casos ativos no boletim. A quantidade de óbitos permaneceu em 174. Agora, a taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 chama atenção porque está se aproximando da taxa de 100%. Está em 96,55% a taxa de ocupação UTI adulto da Covid-19, sendo 11 leitos ocupados por residentes de Jequié e 17 por pessoas de outros municípios, que a gente lembra que tem municípios vizinhos aqui que muitas pessoas vêm para o hospital de Jequié para realizar esse tipo de tratamento. Aguardando o resultado, 270 pessoas. E falando sobre o Covid, eu mando um abraço, uma notícia boa nesse tempo, né, para a família do Jailton Piropo, que conseguiu se recuperar da Covid, saiu do hospital, já está em casa. Então, eu mando um abraço para ele. Seu irmão também que teve febre e tal, mas não, graças a Deus, está tudo bem. Ontem a gente era informado sobre isso também. Uhum. Então, teve essa explosão após as eleições, né, Wilson? Então, o pessoal está comentando muito as eleições e tudo mais, mas chegou um momento que não adianta mais a gente também culpar os políticos, porque independente do que aconteceu nas eleições, se digamos assim, esconderam os números ou não, o vírus está aí, está matando pessoas, gente famosa, como a gente viu na última semana, a quantidade de famosos que tiveram repercussão nacional, a morte deles, teve N7 Bruno, o caso do Paulinho do Roupa Nova, ex-treinador do Santos também, algumas pessoas, mas independente da questão política, estamos na segunda onda, digamos assim, né? Você acha que sintetizou tudo aquilo que eu penso. A gente ficou falando, porque os políticos. Passou a eleição. Que nós fomos para a rua nas eleições porque quisemos, ninguém forçou, a não ser se alguém aí vive sobre, né, tortura, né, psicológica para ter que ir. Então, o que é que você subtende? Que passou a eleição, mas as pessoas não passaram de querer conviver abertamente, livremente nas ruas, sem fazer aquilo que a gente supõe de precaução, né? Eu assistia ontem uma entrevista de Beth Goulart, uma atriz, né, muito conhecida, fez muita novela, filha da N7 Bruno. E ela dizia assim, mais ou menos isso, no sentimento dela de ter perdido a mãe, que N7 morava no mesmo condomínio que ela. E N7, pela idade, né, por ser uma pessoa idosa e muito ativa, foi mantida dentro de uma espécie de redoma. Ficou dentro de casa, protegida, sem ir na rua. Tudo que tinha de resolver, alguém resolvia para ela. Para justamente ela não ter nenhum tipo de exposição.
né, que pudesse levar ao contágio, à infecção. Coisa que muito brasileiro não tem condição de fazer, diga-se de antemão. Mas um parente assintomático, o que é o parente assintomático? Um parente que não visitava há muito tempo, que também não tinha nenhum sintoma da doença, foi visitá-la na visita familiar. E esse parente, que posteriormente testou positivo, foi quem infectou a senhora, né, essa grande atriz, Nissete Bruno. É assim. Então, esse é uma síntese do que nós estamos vivendo. Quem está livre, como é que você pode entender que você vai dizer eu não pego ou eu não infecto? É difícil, né, Rony? Mas as pessoas continuam, cada um no seu direito, tão reclamado do ir e vir, que foi o mais reclamado nesse período, tanto se falou na Constituição, no ir e vir, é um direito que nós temos e tal, mas ele deveria ser observado com o direito de ir e vir com saúde, né? De ir e vir com respeito ao outro, mas tudo bem. Maria Lúcia Alves Santos está aqui com a gente, ela disse que é de Jiquié, na Bahia. Um abraço para você, Maria Lúcia. Ela diz assim, Natal do Vila Vitória sem água. Ave Maria, calor desse. Ela diz ainda, peço à rádio para cobrar da Embasa água, estamos sem água, Natal sem água. Horrível, qualquer período sem água é complicado e o Natal não é diferente não, né? O Natal é também um momento que você precisa sim ter água em sua casa, né? Para convivência lá, para sua higiene, para tudo quanto é situação aí. A água é como a gente chama, né, popularmente, é o precioso líquido, né? Ainda mais nessa época da Covid, que é necessário lavar as mãos e tudo mais, né? Então fica até difícil você se cuidar sem água. Dona Embasa, vamos resolver a situação do pessoal. O Wilson deve escutar isso mais do que eu, porque na rádio eu acredito que... rapaz, é a todo instante. É a todo instante o pessoal reclamando do trabalho da Embasa. Não é de hoje, né? A gente sabe que tem esses problemas. A Josi de Souza diz que está ouvindo a gente lá em Sinop, Mato Grosso, e é daqui de Jequié. Tem um time do Sinop, beleza. Não tem? Sinop, tem um time tem um time do Sinop que disputa a Copa do Brasil. As cidades, às vezes, ficam conhecidas pelos times, A Nalvinha Vaz, bom dia, repleto de paz, iluminada de bênçãos para nós. Amém. Minha amiga, muito obrigado a todo mundo que está participando com a gente. O programa só está começando. A gente vai trazer notícias aqui importantes da nossa Jequié e também do que está acontecendo no mundo, né, Wilson? É verdade. Essa semana eu trouxe, aí é sobre do nosso site, né, o blog Jequié Repórter. Quem não conhece, está aqui. A questão de não ter horário extra. Sim. Nesse período de festa natalina. Não vai ter de ano novo. Vão ser os horários normais. Quem quiser viajar, fazer deslocamentos, tem que reservar antecipadamente a passagem para evitar aquele contratempo de chegar de última hora num terminal rodoviário, tudo marcado, a hora de viajar e dizer, não tem passagem, não vou poder ir. Então tenha cuidado em relação a isso, porque já foi orientado que não vai ter ônibus circulando. Mas isso não poderia ser um problema, Wilson, se a gente imaginar que a demanda deve aumentar e que é indicado que os ônibus não lotem exatamente para manter o distanciamento entre as pessoas? Pois é, claro. Agora, eles fizeram uma projeção, não sei como é que é feita, porque tem uma avaliação feita por números pela Gerba, que nos últimos meses, desde quando retornaram os ônibus a rodar nas linhas intermunicipais, houve uma queda em torno de 60% do número de passageiros. Sim. Mas é evidente também que o período é um período costumeiramente, né, de viagens. As pessoas viajam nesse período do ano. Sem dúvida. Então, sempre viajaram, a vida toda, sempre viajaram. E deverão viajar nesse fim de ano. Alguns. Agora também outra coisa. A clandestinidade pode ser um artifício aí muito complicado, né? Porque essa semana, pelo menos aqui na Bahia, foram 13 ônibus apreendidos com o transporte clandestino, né? Então... E muitas vezes tem que ter cuidado. Recentemente a gente teve um
uma queda de um ônibus, um acidente, não foi? Que era um ônibus clandestino que morreram mais de 20 pessoas. Isso é muito, eu diria assim, comum para muitas regiões, né? As pessoas nesses deslocamentos, principalmente do sul, do sudeste para o nordeste, utilizam muito, né, esses ônibus que vão diretamente às pequenas cidades, trazem as pessoas para a grande cidade de São Paulo e vão fazendo essa interligação. E muitas vezes o ônibus só se descobre quando tem um acidente, ou quando ele é apreendido, que viaja em condições terríveis. E este caso aqui, Wilson, essa imagem foi enviada por uma moradora aqui de Jequié, do bairro Quilômetro 4. Ela tirou essa foto na semana passada. Isso aqui, acredite se quiser, é o nosso transporte público, né? O ônibus que roda dentro da cidade, completamente lotado, sem distanciamento, pessoas sentadas, pessoas em pé e nenhum protocolo de segurança sendo seguido. A moradora relatou que acontece essa lotação porque só é colocado uma linha, um horário. Um horário. E coloca 8 horas depois, você coloca outro. Então, toda a população que precisa utilizar o ônibus vai no mesmo horário, o ônibus fica lotado. Se tiver uma pessoa infectada aí dentro, a probabilidade de espalhar para quase todo mundo que está aí dentro é muito alta. Então, os protocolos, infelizmente, no Brasil, na Bahia e em Jequié, eles ficam apenas no papel. Inclusive, no dia 18, o prefeito prefeito Sérgio da Gameleira de Jequié, atualizou as medidas restritivas, sem grandes novidades, né? Mas atualizou, para efeito até 4 de janeiro. Essas medidas restritivas, que não teve nenhuma grande novidade, não. Manteve o que ainda está fechado. Existem algumas controvérsias, né? Quando abre um determinado setor e, de repente, no item seguinte já diz assim, tal setor não vai abrir. Você fica sem entender como é que está classificado cada setor para as medidas, né? Chico Salles diz, boa semana. Wilson, quando o trabalhador falta, o ponto é cortado. É verdade, mas esse trabalhador hoje que ele está se referindo aí, tem um motivo justo, né? Foi falecimento de um tio dele lá em Feira de Santana, e ele foi visitar com a família, né? Foi para a cerimônia, então hoje ele está com todo o direito de faltar, né? Hoje não vai ter ponto cortado, não. Não. Toninho de Miquelino. Toninho de Miquelino, força para o Miquelino. Vamos ver mais notícias aqui do blog Jequié Repórter. Esse outro caso aí é da Bahia, né? Os números da Bahia. Vou colocar na tela da aqui. Covid. Nós temos aí Salvador, né? Salvador não vai ter Réveillon, né, Wilson? Parece que vai ter uma queima de fogos escondida, né? Numa praia que eles não divulgaram. Pois é. Aí são números da Bahia. Qual é o número aí no título? 1.657 novos casos nas últimas 24 horas na Bahia. Salvador com 30 óbitos no período, né, que é o período de novembro a dezembro. E a gente vendo aí, desejando a você feliz Natal. Esse cidadão que está na tela aí, que eu não conheci, mas esteve aqui em Jequié com o pessoal do radialista, né, com alguns companheiros, como o Jason Dias, o Toninho de Miquelino, que esteve com ele. Ele veio do Paraná, representando a Federação de Empresas de Empregados do setor de radiodifusão, legalizar, através de um curso, né, a situação de muitos postulantes aí a ter o registro profissional, que é o RP, que antigamente falavam DRT, né, mas ele veio, fez aqui todo o procedimento e resolveu o problema, né, resolveu o desejo aí de muitas pessoas dessas que ainda estavam trabalhando sem o documento. E ele faleceu, né? Ontem Geiso me ligou muito sentido pelo falecimento desse cidadão, que ele disse que era ele que conheceu uma pessoa muito legal, muito ético, muito sério, e que faleceu vítima da Covid lá no Paraná. Trabalhou em vários veículos de imprensa lá de Cascavel, né, do Paraná, cidade paranaense, e ele faleceu. E eu vi nas redes sociais, o falecimento dele foi muito, muito, muito comentado e sentido lá na região onde ele residia. Ele era secretário-geral da FENARTE, né? Federação dos Trabalhadores, aí, né, no setor de radialistas. Essa outra notícia é interessante aí para as pessoas que estão, nesse momento, convivendo aí com a proximidade da mudança das gestões municipais, porque, Rony, tem uma legislação, uma lei
federal que, quando foi determinado que as pessoas teriam, os municípios, melhor dizendo, as prefeituras, queriam receber esse auxílio emergencial do governo federal, repassou para as prefeituras e estados, foi também decidido o seguinte, que não poderiam ou não podem os prefeitos que assumam ou reassumam, né, no caso dos reeleitos, as prefeituras fazerem gastos novos. E o que é que isso quer dizer? Por exemplo, não pode fazer concurso para impactar no custo da máquina administrativa, até mesmo uma reforma administrativa que implique em novos cargos, não poderão fazer novas contratações, ou seja, aí vai dizer, e os cargos de confiança? Os cargos que já existem, eles serão substituídos e continuarão, mas não pode ser criada novas despesas. Nenhum município, é uma lei complementar de número 173. Então, como as pessoas geralmente apostam nos prefeitos esperando vagas, esperando emprego, é uma medida que traz um certo descontentamento, né? Sim. Aí é uma barreira legal e nenhum município pode fazer contratação de funcionário, aumentar o gasto da máquina pública durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. O prefeito, a notícia seguinte é o prefeito Zé Cocá, que está aí na solenidade de diplomação, ele acompanhou de casa, não foi? De casa, né, acompanhando pela online, e ele deu uma entrevista nesse final de semana na emissora de rádio aqui da cidade, em que ele confirmou 5 futuros secretários, ou seja, o primeiro escalão do governo dele. Todos os cargos que ele confirmou são aquelas pessoas da cota pessoal dele, a escolha pessoal dele. O próprio Hassan, que é o vice-prefeito atual, todos já sabiam, ele já tinha adiantado, que será o secretário de governo. Aí vem José Claudemiro Passos Brandão, né, que eu não sei se é parente, mas tem um Brandão que ele também tem, o Zé Cocá, que ele é Zenildo Brandão, vai assumir a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente. Lucindo Tomás Vasconcelos Menezes é o secretário de Infraestrutura, a partir de janeiro. Alessandra Souza Silva, Secretaria de Administração em janeiro. E Daniel de Quadros Nogueira, Procurador-Geral do município. Né, que ele já foi, inclusive, no período de Hassan, ele foi aprovado pela Câmara, o seu nome. Todos esses 5, 4 e mais o próprio Hassan, fizeram parte do governo interino. Então, sem novidades. É os cargos que ele colocou no governo interino e que agora recoloca no governo dele. Fez um teste inicial. Os outros secretários, que ainda não foram nomeados, é que está aquela grande expectativa, a grande especulação. E, afinal de contas, Zé vai atender, o Zé daqui vai atender o que os outros vão pedir, os vereadores, os partidos, os outros cargos, né, secretários. Vai ou não vai? É uma incógnita, ninguém sabe. Mas, por exemplo, falam, isso é hoje notícia assim, de domínio público na cidade, que o secretário de saúde será o Alex, né, que é de Ibirataia, foi diretor do hospital de Piauí, se afastou para ser candidato a prefeito em Ibirataia, e que é o nome já pacífico, já definido pela primeira-dama, que apoiou Zé Cocá, a dona Aline, que é o nome que ela indicou para a secretária de saúde. É um nome que corre na cidade toda, todo mundo fala. E tem outros nomes que também seguem aí essa mesma linha de informação, mas ele não confirmou nenhum. Ele deve confirmar ou até o dia 30, ou antes, ele já está diplomado, né? Ou ele definir logo em seguida. Outra notícia que nós trouxemos, logo em seguida aí, é que doutora Tânia, que foi prefeita de Jiqué, ela tentou, não conseguiu, não teve força política. É essa foto aí. Não teve força política. O Sérgio da Gameleira tentou também, trouxe uma empresa técnica que ficou em Jiqué, gastou dinheiro e tal, para implementar e explicar à comunidade sobre a COCIP,
colocar em funcionamento a Quijiqué. O que seria? Instituir uma contribuição para custeio da iluminação pública. Uns chamam de taxa de iluminação pública. Sim. E muitos municípios já têm, né? Muitos. Aqui na região tem vários. Mas o Sérgio, ele não teve o quê? Base política. Ele tinha um número de vereadores, mas os vereadores não quiseram se expor à sociedade. Dizia só, se a gente aprovar, em 2020 o povo vai lembrar, olha, esses vereadores foram aprovar a COSIP, que não resultou em nada de bom, continua faltando energia, lâmpada nos postes, a iluminação continua precária e tal. Então eles preferiram não deixar aprovar. Quando não deixou aprovar, o que é que aconteceu? O prefeito, por habilidade, por negociar com eles, um acordo entre ele, está aí na foto mostrando esse acordo, eles foram lá e disseram, vamos retirar o projeto. Retirou. E tinha um presidente da Câmara, engavetou o projeto. Quando é agora, andei sabendo, inclusive me foi confirmado por alguns dos atuais vereadores, que existe em curso uma conversa por interesse do futuro governo, que agora que faltam apenas 4 sessões, mais ou menos, para encerrar a legislatura atual, que coloque o assunto em pauta, bem discretamente, aquelas sessões que ninguém vai ver. E a Câmara dos Deputados gosta de fazer isso. Aqui que era muito comum. Apagar das o horário luzes, né? regimental. Eu estou dizendo até porque eu tenho informação privilegiada. Eu trabalhei na Câmara, fui assessor de imprensa. Eu recebia ligações e dizia assim, Wilson, a sessão amanhã na Câmara é 10 horas da manhã. O horário regimental da Câmara é 18 horas. O horário que faz a sessão. Quando queria fazer uma sessão para votar 3 vezes algo rapidamente, fazia 10 da manhã. Ninguém tinha conhecimento quando o vídeo já estava aprovado ou derrubado. Então, não duvide se acontecer isso. Se ele tiver força política, e sempre o que vai entrar tem muita força de barganha política, mesmo que parte dos vereadores não continuarão no próximo gestão, mas ele vai lá e aprova. E quem é que vai usufruir com isso? A prefeitura no próximo mandato. Como você disse, muitas cidades já têm a taxa. Não é novidade. Vai ser a primeira cidade. Tem cidades menores, muito menores que nós, que já cobra. Taxa não, a contribuição que é para o custeio, é para manter a iluminação pública. Porque assim, para você colocar em prática, vir nas contas de 2021, é preciso que esteja aprovado agora. Se aprovar em 2021, só vai poder cobrar em 2022, entendeu? Então tem essa conversa. Um passarinho me contou, não sei se por maldade ou tal, que também a contribuição para custeio da limpeza pública, que também estava no meio, que estão querendo colocar. Tem algumas mudanças. Eu já vi que o regimento da Câmara já teve algumas mudanças e tal, mas é assim, as coisas andam muito rapidamente quando tem interesse em andar. Toque de caixa, quando né, não tem interesse, Rony, aí fica ali, protela, um grupo vai e tira, um grupo não comparece para não dar quórum na sessão. É um negócio enceba, como diria um amigo meu, muito, para as coisas acontecerem o mais lento possível, não acontecerem, né? Mas vamos ver. Mas analisando, Wilson, será que o problema da iluminação é a falta de dinheiro? Porque, por exemplo, bora fazer uma comparação entre o que a gente paga de imposto na gasolina, que já tem um imposto ali que vai para os municípios, e também tem imposto do carro IPVA, que é exatamente para cuidar das estradas e etc. A gente paga esse imposto, mas quando a gente vai ver as estradas é só buraco. Inclusive, colocam empresas privadas para tomarem conta e a gente paga de novo. Será que a gente for pagar esse imposto agora da COSIP e GQE, isso vai garantir de fato a iluminação de qualidade na nossa cidade? Ou a gente vai estar apenas tirando mais dinheiro do nosso bolso para colocar na mão da prefeitura de Jequié? Essa é a dúvida que eu tenho. Porque para mim não tem garantia nenhuma que aumento de imposto garanta uma melhor eficiência da utilização do dinheiro. Até porque você parte de um princípio. Dentro da cidade, você paga anualmente, mas muitas vezes ele é subdividido em 12 parcelas, o imposto predial e territorial urbano. E você vai ver o que é que você tem, às vezes, em troca disso. Você abre a porta de sua casa e vê sua rua toda escalhafada, toda lascada, toda esburacada, toda maltratada. É isso que tira o crédito, né? Se você, pelo menos, pagasse para ter uma coisa melhor. Quando
vou mudar aqui de um polo a outro, mas comentando. Olha bem, quando delegaram a privatização para a Via Bahia, eu cheguei a comentar, rapaz, finalmente agora você vai ter uma estrada que pelo menos você pague sabendo que está pagando o pedágio, mas está tendo... Mas começou a empresa também a esbarrar nos mesmos problemas. Pelo menos aqui nesse trecho nosso, a estrada não está que justifique a cobrança. Eles dizem que perdem receita, Eu não sei. O Ricardo Del Sarto está dizendo aqui, posso fazer uma pergunta? Ele fala, pode, Ricardo, fique à vontade. Uma movimentação nos grupos de WhatsApp e demais meios que a COCIP está sendo pautada por Sérgio. Eu não acredito, Wilson, porque Sérgio irá desenterrar agora, eu não sei, a não ser que fosse pedido do atual gestor, ou seja, isso não vem de Sérgio de forma alguma. A atual gestão já quer começar cobrando o povo mais tarde. É o que ele diz aqui. Eu posso dizer a você, assim, com plena convicção, que o prefeito que está saindo, ele não tem porquê ele querer aprovar, a não ser que ele queira desgastar o outro, não tem nada a ver. O prefeito que está saindo, ele pode, como o projeto é dele, ele pode até dizer assim, eu vou retirar. Retirou, como ele retirou da outra vez. Mas quem vai, no caso, receber os valores é o que vai entrar em janeiro. Porque se não, como eu já disse isso aqui, né? Se ele não aprovar agora em 20, ele não cobra em 21. Então, eu acho que nesse ponto, o Sérgio pode até ter conversado com o prefeito, eles são do mesmo grupo, né? O grupo que eu digo da mesma base de apoio, de Rui Costa, não vem aqui. Pode até não ter dado voto, mas é a mesma base de apoio. Bora sintetizar a conversa, é a mesma base. O governador pode chamar, não sei o que, ô Sérgio, você já está saindo, cara, falta aí, quantos dias? 8? 10 dias, 10 dias. Dia 31. Coloque novamente lá da COCIP, os caras aprovam, e toda cidade já tem COCIP, só a Jiqué que não tem, cara. Você vai criar um problema? Tira lá, conversa lá com o Tinho. Tinho é do grupo também. Tinho é do PV, mas é do mesmo bolo. E aí tira, coloca lá e tal, tem uma discussão. O Tinho vai continuar presidente. Tudo isso é trocado na hora, né? Os cargos e tal. Aí o cara vai e empurra o negócio. Sérgio lava as mãos. Ele não conseguiu para cobrar no período dele, apesar do projeto, ele deixa. E ele não está mais preocupado com a aprovação. Não está mais preocupado. E também não tem, talvez nada que ele faça que aumente a rejeição dele. Vai alguém inocente, né? Tem aquela citação que fala, deixa lá, inocente, como é que fala? Dizer que é Sérgio que tem interesse de aprovar a COCIP é inocência, né? Quem tem interesse na COCIP é Zé Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente, é isso, não tem. O Marcelo Ferreira, bom dia. Quantos postes de iluminação de... Pô, aí também, meu Quando é preciso... Essa pergunta é interessante, Wilson, porque eu acho que não... Além do problema de ser aprovado na lei a toque de caixa, porque a população não discute, não debate, não tem informações. Por que a COCIP é necessária em Jequié? Está faltando dinheiro da onde para pagar essa iluminação? Eles trouxeram... Quanto que vocês esperam arrecadar com isso? Não tem esse debate. Eu, na época, trabalhava na Câmara. E aí eu acompanhei. Veio uma equipe de Salvador, uma senhora e mais uns 2 advogados, gente especializada na área, e mostrou com todos os demonstrativos, isso ainda no governo de Tânia, parece, foi o de Sérgio, o porquê que era interessante aprovar a COCIP. E mostrou que ia ter avenidas aqui com lâmpadas de LED, com braços de lâmpadas modernos, e é legal. E mostrar também que só 40% da população paga, porque 60% é incluído nos de baixa renda, que ficam fora. Tem uma série de pessoas que não seria imputado a cobrança, né, da contribuição. Mas aí eu quero dizer o seguinte, quer dizer, uns vão pagar por outros, né? Nós, no contexto, uns vão pagar por outros, eu não sei. Eu digo o seguinte, a cobrança é legal. Você pode até discordar pela situação que está. Legalidade ela tem, se for aprovada. Porque o governo federal determinou que é da esfera municipal aprovar ou não. Se a população... Hoje na rádio eu coloquei esse tema, na Rádio Povo, e muita gente ligou e disse assim, olha,
Se for para trabalhar e fazer, mas como é que você pode agora dizer para trabalhar e saber que vai melhorar se você já vai aprovar? Você não pode, em não ter nada em 2021, dizer volta atrás e para de cobrar. Já está cobrando, né? Já está cobrando. É, e, então... meu amigo, para eles tirar um imposto é impossível. Se aprovar, dificilmente a CONCIP será removida posteriormente, mesmo o serviço sendo mal feito. E o cara vai dizer... Porque eles não vão tirar dinheiro, a intenção é vir mais. Nós estamos fazendo. Nós estamos... Anselmo Santana... Bom dia, amigos. Um bom dia para você. Augusto Ney, Sena Ribeiro. Bom dia, bons jornalistas de Jiqué. O bom fica por sua conta, meu amigo. Mas é isso. Então, cobrança nunca nos deixa em paz. Assim, a gente acreditar e dizer com a cobrança, seja de qual for, o valor que for, um novo... Pô, a gente já paga tanta coisa, né? Não. Pô, Rony, a gente vive de pagar da hora que acorda, da hora que vai dormir... Paga para tudo, paga para viver. Deveria ser um absurdo qualquer gestor falar em criação ou aumento de imposto no Brasil, porque é um país que tem a carga tributária que tem. É que dificulta a vida de tantos empresários, de microempresário, porque o pessoal pensa que empresário é só Ricardo Eletro. Mas na realidade a maioria dos empresários é o pessoal que tem uma mini loja na feirinha e coisa do tipo. E o governo dificulta tanto, com tanto problema e ainda vem papo de criação de imposto. É isso. É duro. Aí é um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E que vocês... Um dia desse eu conversava com uma pessoa sobre preço em supermercado, por exemplo. Ô Rony, é muito discutível o preço dos produtos hoje no supermercado. Sim. Não é discutível, porque de março, quando a pandemia surgiu, os supermercados não fecharam, porque alimento foi sempre apontado como essencial e é. Sim, claro. Não parou de cobrar. Mas olhe bem, o que é que teve? Eu falo isso sempre. Se você for para o supermercado com aquele mesmo valor que você foi em março, você não compra a metade dos produtos que você comprava em março. Os caras foram botando de tantinho em tantinho. E aí, além do mais... Tem aqueles chamados mercadorias ou produtos não essenciais, que ali o cara impacta em 20 centavos, 30 centavos, que geralmente ninguém olha. E ali é que compõe o custo. Sim. Né, de tudo. Quando você vai ver, o custo de vida, a cesta básica, se é que assim a gente pode considerar, ela aumenta demais, né? Sim. Esse ano foi dureza, está sendo dureza. E o Natal a tendência é aumentar mais ainda, viu? Coitado do Peru. A Miralva deseja um bom dia, uma ótima semana pra gente. O Mirabeal Teixeira, forte abraço. Mirabô, né? Né? Irmão tem um nome francês, né? É o irmão do entrevistado aqui, do advogado. É? É Byron. Ele é irmão do Byron, lá na terra de lá de Caetité, assim, Mirabô, francês. Exatamente. É. Irmão de Byron, um abraço para ele. É Mirabô. O Álvaro está aqui falando, por favor, vocês podem informar os artistas sobre o pagamento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc? A prefeitura está muito devagar e o prazo termina no final do mês. Bora trazer alguém aqui, né? O Alisson que foi secretário, mas ele está à frente disso. Consultor, virou né? consultor. Fica na consultoria. E ele geral. publicou aqui na rede social dele que os processos estão sendo empenhados, que eles se reuniram com todos os artistas e que esses processos devem ser empenhados, liquidados e pagos até 31 de dezembro, salvo prorrogação do prazo de execução dos recursos pelo governo federal. Então, até dia 31 deve estar caindo aí o dinheiro. Eu tenho muitas perguntas para fazer para Alisson, para confirmar uma informação que eu vi, que eu não tenho certeza de que esses recursos estariam sendo usados para outros fins, como, por exemplo, ornamentação na Praça Rui Barbosa. Eu ouvi essa informação, estou dando um verídico, por isso quero confirmar com ele. Pois é, Miralva está perguntando se é folga do professor Tonhão. Ela talvez não ouviu nossa explicação inicial. Ela diz, esse comentarista está demais. Eu perguntaria a ela se demais para bom ou se demais para menos, né, para ruim. Mas, de qualquer maneira, nós explicamos aqui, professora Miralva, que o professor Tonhão teve um problema na família de um tio dele que faleceu, acho que feira, não foi? Isso. Ele foi levar o pai e a família lá. É por isso que ele não está com a gente. Quanto o Jiqué precisa para manter seu parque de iluminação pública? É um levantamento que a prefeitura tem que apresentar, né? Agora, outra coisa é que também a gente pode colocar o seguinte. Lâmpada. Além de todo o processo de problema, que ela dá problema
a lâmpada não é apenas a lâmpada, dá no bocal, dá na fotocélula, dá em tudo, né? Mas ainda tem um outro agravamento. Quebram. Sim. Porque tem áreas que a malandragem tem mais interesse que esteja escura do que a lâmpada acesa para atuar, para fazer seus negócios. Então isso também é outro lado. A comunidade paga por isso, mas eles quebram. Detona as lâmpadas também. Aí tem que ter uma reposição permanente. Eu não estou aqui defendendo isso ou aquilo, mas é verdade. Amiralvo Consentimentos, Maria Xavier, bom dia, Jiquié. Ela disse que Jiquié não tem jeito. Ó, minha amiga, eu nunca quero dizer isso, mas tem hora que dá uma vontade de jogar a toalha de vez. Esses dias eu acordei assim, com aquele sentimento, quando eu ouvi uma notícia de um esquema que está montado aí para... Aguarde que vocês verão mais adiante, que eu falei, rapaz, dá vontade de entregar Bora devolver para os índios lá. Entrega lá para a rapadura. Chico Salles, falando de Mirabô, botafoguenses usuários da Série B. É o Mirabô. Todos Botafogo venceu. Acho tem que esperança, meu amigo. Só tinha Botafogo. Eles todos. Impressionante, né, rapaz? O Mazinho Wilson fala aqui, Wilson, por que o Proname, né, empréstimo de baixo custo liberado pelo governo federal para as microempresas não chega na ponta? Quando a gente vai no banco, o dinheiro já acabou. E dá risada aqui o Mazinho Som. Comentando a Eles situação. anunciam e o dinheiro não sai, né? Vamos lá. E já estamos às 7h40. 9h45. 9h45. Então bora falar de futebol, né? Essa parte final aqui do programa. O amigo estava pedindo, né? Já o Fabrício, querendo, bom dia, esperando um bate-papo esportivo. Quero ver o Wilson Novaes sobre o acontecido com o Gerson e sobre o Landim reclamando de árbitro paulista. Era o Landim que tinha feito uma reclamação infeliz, não foi o Braz, não, foi o Landim. Eu vou começar então pelo Landim. Eu acho uma babaquice, uma conversa idiota, né? Essa questão... não coloca um árbitro de São Paulo porque tem time de São Paulo que disputa diretamente com o Flamengo. Isso eu acho que é uma coisa que já deveria estar superado há muito tempo. O árbitro de futebol tem que ser um profissional. Claro. O árbitro de futebol, eles têm que, se eles não são assim, paciência, mas eles ali deveriam ser pessoas que estivessem ali para usar e conduzir a regra do jogo. Erros são passíveis de acontecer para qualquer lado. Hoje ainda tem esse instrumento do VAR, muito questionado, mas que favoreceu ao árbitro, porque é um lance rápido, que ele não viu, ele é chamado a atenção, mas o árbitro é ele. Ninguém na cabine lá anula nada. Ele pode discordar e confirmar um lance. Então, essa história, Landinho, Landão, até é o presidente do time que eu torço, mas eu acho que é desculpa esfarrapada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, é evidente que determinadas situações, nos sorteios, né, que eles fazem lá, se puder colocar um árbitro um tanto neutro, não é, no jogo. Agora, São Paulo tem tantos clubes. Então é o Estado que vai determinar. E a maioria dos árbitros... Não estou por aí, não. Tem uma questão problemática, porque a maioria dos árbitros são ou paulistas ou cariocas, entendeu? Não tem muito árbitro do Acre, não tem muito árbitro da Bahia, não tem muito árbitro de Goiás, tem disponível, entendeu? Né? A grande maioria é o eixo Rio-São Paulo. E a maioria são árbitros FIFA. Isso. Então, se é árbitro FIFA, é para apitar em qualquer lugar. Isso. Qualquer rodada. Então, eu acho que não é por aí a conversa. Daqui a um dia vão também começar a dizer, olha, estão colocando mulher. Mulher. Uma mulher dessa não tinha pulso. As mulheres são muito inteiradas. Elas apitam muito bem, porque o jogador é que tenta bagunçar o coreto. Claro. Não é? Agora, vamos a uma outra questão do final de semana, que foi o jogo Bahia e Flamengo e Bahia. No campo, um teste para o coração de muita gente, tanto do Flamengo como do Bahia. Jogo que teve 2 viradas, uma expulsão a 8 minutos do Gabi, né? E tivemos aí o final, Flamengo 4-3. Mas, além da partida, belos gols, Gilberto fez 2 gols belíssimos e o Flamengo levou a vitória por ter, com 9 jogadores, insistido. Do Bahia foi expulso, mas já no final. Mas o que chamou a atenção foi a declaração do Gerson. Quando ele foi ser entrevistado, ele comentou sobre o jogo, a vitória, mas ele disse, eu preciso falar.
E ele colocou um ponto que dá o maior repercussão hoje, que é a questão da injúria racial, né? O preconceito ou o tratamento racial, quando ele disse que o colombiano Índio Ramírez, que é um jogador jovem. Sim. Eu nem sabia que esse jogador estava Nem eu no também Bahia. não conhecia ele, não. Eu via o outro Ramírez, né? É. E ele chega e coloca, teria dito a Gerson, teria citado, quando o Gerson discutiu lá uma situação, ele falou, cala a boca, negro. É uma ofensa. Sim. A maneira você pode chamar uma pessoa de negro sem ofender. Sim. E aí, negão, tudo bem? Como é que vai? Existe tom, a gente tom, sempre foi assim, gente. Pô, foi uma coisa assim tão tranquila, tão bem absorvida. Hoje muitos não aceitam, tudo bem, mas sempre foi. Eu fui criado assim. Ô, negão, oi, tá aí, tudo bem? Agora você ofender, você humilhar, você fazer bullying é diferente. E Ramírez, o colombiano, que não é amigo dele, que não é parceiro dele, que não conhecia ele, em dizer da forma que talvez tenha dito, eu estou acreditando no que ele falou, cala a boca, negro. É como dizer assim, você é preto, não pode falar. Aí o Gerson foi e denunciou o caso. Tentou ir lá o técnico, né? O técnico ainda fez uma comparação assim meio sem nexo, né? Porque que Danilo Citou Daniel Alves, não tem nada a ver. Daniel Alves atropelou, e você não é agora, e depois disse que o menino era porque era menino. Pronto, isso repercutiu. Times do Brasil inteiro, de vários estados, se manifestaram, como agora o Ceará, que eu estou vendo aqui, em homenagem a Gerson. É uma exposição muito grande do jogador, é a cabeça de cada jogador. Os jogadores lutam muito para acabar com isso. Lutam muito para isso ser colocado um ponto final nesse desrespeito. Como nós também lutamos para que esse desrespeito não é só para o jogador de futebol, não. É com a pessoa simples também. Não é? Que a gente sabe um tratamento, por exemplo, de um policial com negro, de uma repartição pública, de um professor, de quem quer, de um médico, porque é negro. Isso tem que acabar. Nós temos que. Talvez a Covid não vai servir para muitos, não, mas é a melhor. Olha o que eu estou dizendo, que loucura eu estou dizendo. A melhor. Quem é que vai achar a Covid melhor? Ninguém. Mas eu estou dizendo assim, a melhor forma de você entender da forma tão grave que é a doença e mata todos, que todos nós somos iguais. Não tem diferença, não é a pelezinha branca, clarinha, os olhos azuis, a cara mais bonita do mundo, que não morre da Covid e vai para o mesmo lugar que vai um negro, que vai um amarelo, que vai um moreno, que vai um feio, que vai um rico, que vai um pobre. Será que essas pessoas não vão entender isso? Talvez não. Talvez não. Porque tem pessoas que veem mais o ter do que o ser, né? Mas é preciso que alguma coisa seja feita, realmente, para acabar com isso. É no meio artístico, né? A gente vê coisas. Essas pessoas, pelo menos, têm visibilidade para falar. E outras que não têm. Que ninguém ouve. Não é? Porque tem aí essas pessoas simples que ninguém ouve. Você vê que o tratamento dado a uma pessoa negra, em qualquer ambiente, não é o tratamento que poderia agora estar sendo dado a Gerson, a um menino que um dia desse chorou e que até Neymar fez uma citação. Então, tudo isso é preciso ser visto, mas visto de forma enérgica. Ou pune para acabar com isso, ninguém ficar na arquibancada de macaco, um país como o nosso, como um país de raízes negras, nossa ascendência toda de negro, você achar que aqui você pode estar rotulando ninguém por ser negro. Eu fico abestalhado quando vejo isso. Uns babacas com a cozinha de pele, tirando onda, rapaz, porque vem de origem e tal. Vem para aqui, para quê? Agora, isso vem da nossa cultura lá atrás, os escravos, que eles se aproveitavam das negras escravas para ter relações, aqueles senhores. É uma história muito antiga. E nós temos uma raiz preconceituosa. Eu conheço amigos que são preconceituosos. Tenho muitos. Uns manifestam, outros ficam contidos. Mas na hora que tem uma oportunidade, cita, né? Cita. E o Ramírez, no caso, ele é um jogador colombiano, na Colômbia. Dos índios. Exatamente. Então,
Se o Ramírez for para um país da Europa ou para os Estados Unidos, meu amigo, ele pode ter um tratamento pior do que esse que ele teve, porque lá ele também não vai ser considerado branco não, viu, Ramírez? Você chegar na Europa, você não é considerado branco não, você é chamado de latino, de qualquer coisa pejorativa que o pessoal possa tentar colocar em você. Ô, Rony, esse falta de tratamento que a gente tem de uns para os outros, isso é tão... tá na característica assim do humano. Eu converso com amigos meus que moraram fora do país, moraram em outros países, principalmente na América do Norte. E às vezes eu converso com ele e diz, rapaz, você não sabe como é que a gente vive nesses lugares. Como é o tratamento que eles dão a gente. Porque todos nós somos latinos. Lá não tem muita diferença em argentino. Mexicano, embora tudo é mexicano, tudo né? que tem uma mão de obra. Eles tratam mesmo, você tem que andar na linha, senão você se lasca. O tema é esse. Aí eu trago para o Brasil. No Sul, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Sudeste e tal, como é que trata o nordestino? É um distanciamento. Todo mundo é paraíba ou baiano. É paraíba ou baiano. Se pudesse botar um muro e separar. E aí eu vou descendo a ladeira, vou desembarcando na ladeira. Quando você chega em Salvador, o baiano chamado Baiano da Gema, o cara mora lá no Confudó do Judas, mas ele é baiano da Gema. Até a forma de falar. Quando ele vê chegar alguém do interior, o cara do interior, é tratado como um bicho. O Jeca. O Jeca, é assim, eles padecem. E nós aqui, né, num miolozinho, a gente fica achando que a gente é melhor do que os outros. Tem que estar nas pessoas, né? Infelizmente. Infelizmente, não sei se isso a gente contém, não. Eu acho terrível, não era para ser assim, não deveria ser assim. As pessoas evoluem, estudam, vão para as faculdades e tal e tal. Você viu o tratamento de um juiz aí, no negócio da Maria da Penha? Sim. Maria da Penha, né? A lei, o que é que ele disse. Então, é assim, o cara que se forma, eles deviam agora estarem preocupados com a corrupção que está tomando conta dessas pessoas, né? Pessoas desonestas, né? Que estudam tanto, e a gente diz que a solução de tudo está pela educação. Nem sempre. Eles se estudam, se especializam, conseguem chegar em grandes cargos, corruptos. Tem uns aí presos, inclusive. Talvez eles não fiquem presos igual os mais pobres, né? Que nem a justiça está do lado deles, favorece eles. Mas eles estão aí. Aí o Gerson emitiu essa nota na rede social dele, amo minha raça e luto pela cor. O cala-boca negro é justamente o que não vai mais acontecer. Seguiremos lutando por igualdade e respeito no futebol. O que faltou hoje do lado contrário. Desde os meus 8 anos, quando iniciei minha trajetória no futebol, ouço às vezes, só por olhares, o cala-boca negro. E eles não conseguiram. Não será agora. Aí ele completa, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não adianta ter o discurso, fazer campanha e não colocar em prática todos os aspectos da vida, inclusive dentro de campo, né? O Bahia, que é uma equipe que ficou marcada na gestão Belintani exatamente por campanhas contra o preconceito e a favor das chamadas minorias. O Roger Machado foi um deles que vestiu a camisa. Um árbitro, um técnico, um jogador nem tanto, porque o rei do futebol é negro, que é Pelé, né? Mas quanto ele não já deve ter sofrido de racismo? Mas vamos lá. Técnico e árbitro, por exemplo, eles sempre são vistos de banda quando eles são negros. É claro, quando entra um árbitro negro... E goleiro negro. Imagina, negro. Treinador negro. Quantos técnicos negros tem na Série A? Que não é para dar certo, Eles entendem que não é para dar certo. E é algo que está enraizado. Tem um livro de Mário Filho, que é irmão de Nelson Rodrigues, né? Inclusive o Maracanã é homenagem a ele. É chamado O Negro no Futebol Brasileiro. Aquele livro retrata o início do futebol brasileiro, nessa passagem do amadorismo para o profissional, que antes os jogadores, a maioria dos jogadores do Flamengo e Fluminense era médico, era advogado, não era profissional. Pó de arroz. Sim, o pó de arroz do Fluminense, porque era um branco que jogava aquele pó de arroz. Eu já li sobre isso. O Fluminense não aceitava sócios negros. Porque o Fluminense é mais antigo do que o Flamengo. Exatamente. O Flamengo nasceu de um grupo de remo, que é o Clube Regatas Flamengo, que nasceu o time do Flamengo, dissidência do Fluminense. Mas veio de um bocado de coisa. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Começou na quarta-feira, dia 16, quando o São Paulo assumiu a liderança isolada com 53 pontos, ao vencer o segundo colocado à época, né,
que era o Atlético Mineiro, por 3-0 no Morumbi. O Atlético hoje é o terceiro colocado. Aí veio também na quarta-feira o Atlético Goianiense, venceu o Fluminense por 2-1. Né? Depois o Sport Recife, no sábado, empatou em 1-1 com o Grêmio. Tivemos ainda o Internacional na disputa do Deali, né? Isso, 2-0. Dali, 2-0 no Palmeiras. Aí foi um resultado até inesperado, né? Sim. Mas o Palmeiras está muito concentrado em Copa do Brasil, Libertadores. Vamos até admitir isso. O Curitiba, rapaz, perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti, o Botafogo venceu. Venceu de um gol de pênalti também. E tá aí, o Botafogo respirou um pouco. 2-1 no Curitiba. Pontos do Vasco, quem respirou também foi o Vasco. 1-0, né? 1-0 no Santos. O Santos voltou a colocar um time. Botou contra o Flamengo, tomou 4-1, colocou contra o Vasco, e o Vasco venceu em São Januário por 1-0. Tem um jogador do Santos super valorizado que chama Sandri. É um menino de Itabuna. É mesmo? Ele é de Itabuna. E esse menino foi para a base do Santos e hoje está valendo uma fortuna. O Santos já fez um contrato, no caso de alguém quiser levá-lo aí, ele tem que pagar um valor enorme. É da cidade de Itabuna, né? Nosso conterrâneo aqui, em termos de ser baiano, né? Bragantino perdeu para o Atlético Paranaense ontem por 1-0. O jogo do Flamengo a gente já se referiu, com duas viradas, uma a favor do Bahia e outra a favor do Flamengo. No final, 4-3 no Bahia. Fortaleza, o jogo que assisti também ontem, perdeu para o Ceará por 2-0. O clássico. O Ceará está muito bem. 2 golaços. Se deu ao luxo de colocar no banco o Praz, né? Que era o goleiro titular, mas foi ontem 2-0. E hoje o Corinthians vai enfrentar o Goiás, que tem 20 pontos, é o último colocado. E uma vitória aí do Corinthians não vai mais representar para o Goiás muita coisa. É enterrar de vez. Os 4 últimos. Vasco, 28, respirou essa rodada. Botafogo também, 23, 18º. Coritiba, 21 e Goiás, 20. Hoje, praticamente, é saber quem serão os companheiros de Coritiba e Goiás. Estão aí Botafogo, Vasco, Bahia, Sport e eu vou até o Fortaleza. Quer dizer, a tendência é de que um nordestino caia. Sim, né? A tendência. O Ceará se salvou já. O Ceará já deu uma subida, está no 35. Lugar, já virou até a página. O Ceará virou a página, o Fortaleza sem o Ceni perdeu, digamos assim, muita força, porque era o gênio ali. E agora é o próximo adversário dele. Exato. Rogério Ceni vai enfrentar o time que o tornou um técnico conhecido no Brasil pelas vitórias, que foi justamente Fortaleza. Flamengo e Fortaleza. Foi o time onde ele fez um trabalho a ponto de despertar a atenção de outros grandes clubes, né? Sem dúvida. E essa briga vai ser até o final, viu, Wilson? 2 cariocas aqui, o Vasco, resultado importantíssimo. E se o Botafogo não vence ontem, era praticamente rebaixado, porque ia ficar com 20 pontos, a 8 de distância do primeiro que abre a zona, ia ser praticamente impossível o Botafogo, que a gente fica... Quem gosta de futebol sabe a história do Botafogo. As informações é que se o Botafogo cair, meu amigo, a falência é praticamente inevitável. Se não fizer algo... segundo eu vejo os comentários, é um fato já real. Pode encontrar a saída? Pode. Mas eu acho que dificilmente o Botafogo sai da situação que está com pouca coisa, né? Mas ninguém deseja isso. Afinal de contas, é um dos grandes clubes do Brasil, uma grande história, né? Bem verdade que não só se vive de história, mas o Botafogo realmente ele não acompanhou, né, a evolução do futebol, não cresceu muito a sua torcida. Esse é um fator também que preocupa, né? Porque o time tem que ter uma grande torcida, uma base de tudo é uma torcida, né? Claro. O Chico Salas, Wilson, eu sou negro e sei quando sou humilhado. Cresci sendo chamado de negão e namorando louras. O que para muitos, né, já é um sinal. Já viu isso? O pessoal chama de palmiteiro, é brincadeira? Às vezes de maneira pejorativa. A gente vê muito isso, viu? A gente que acha que negro não pode namorar com diz assim, rapaz... Como é que pode? Eu estava ontem conversando, Chico, com um amigo meu. Esse amigo meu diz, rapaz, ele é pessoa simples da roça,
Quando eu arrumei uma mulher da pele escura e levei para meu pai, o velho, o velho não recebeu, não. Foi Ele mesmo? me contando. O velho não quis acordo. Já meu irmão, é 2 coroas amigos da gente. Já o irmão dele arrumou uma loura, essa loura de farmácia, que a turma fala, né, loura de farmácia, sem preconceito, aquele cabelo que pinta. O velho foi alegria. Alegria só foi pura, alegria. né? Então você vê que é uma coisa que está muito no sangue. Aí o pessoal diz assim, primeira coisa que o negro faz quando está rico, ou jogador de futebol, ou artista, ou qualquer coisa, ele casa com uma loura. E que não é uma realidade, né? Exatamente. Cadê Toninho? O Francinei perguntando. Toninho fez uma viagem de... Era você que tinha que estar hoje aqui no lugar dele. Falei, mas você não acorda cedo. E o Fabrício achou justa a expulsão do Gabigol? Claro. O Gabigol mandou o juiz tomar suco de caju, rapaz. O cara cai no primeiro lance, você vai... É a regra dá, do né, futebol. A regra do futebol, ela tem que ser para qualquer um, não é? Claro. Qualquer um. E para finalizar, o Mazinho Som fala, logo um jogador do Bahia, estado mais negro do país. É isso também, mesmo isso ele não aí, sendo baiano, mas ele vem falar em negro aqui no Brasil, Macio, com a torcida nossa, todos nós, cheio de negro. Você já viu quantos amigos nossos, torcedores de futebol, eu que sou flamenguista, por exemplo. Olha, eu não gosto do Rio assim, acho lindo o Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca, não tenho ligação, mas torço para o Flamengo no mundo. Mas olha bem, quantas vezes amigos nossos, quando não tinham outra coisa para tentar desqualificar, dizer assim, o dia que o Flamengo joga no Maracanã, diminui a incidência de roubos nas favelas, de crimes e tal. Por quê? Porque a favela desce para o Maracanã, que só tem negro e ladrão, para dizer que a torcida do Flamengo era formada apenas por negros e ladrões. Quer dizer, tudo um preconceito que a gente traz, queira ou não queira, mas a gente bota para fora. A gente bota para fora. Quantas coisas no futebol, na brincadeira, na gozação do futebol. Quem não conhece a história, por exemplo, relacionada ao São Paulo? O São Paulo é time de Bambi. O que é o time? Quer dizer que é time de tal, que hoje não se fala mais. Fala, mas muita gente mas tem preconceito. Então são algumas coisas, né? Pois é. Eu sou negão também, eu não tenho nenhum preconceito, sou negro, família negra, tenho parentes negros mesmo, sou de origem negra, não tenho nenhum preconceito. Humilhado eu não diria que fui, mas já fui tratado como tal, quando era menino. Mas não tenho nada a ver com isso. E brinco e gosto da turma toda, que é também da minha cor e tal, não tenho nenhum. E não tem essa, não. Eu acho que é bom você saber viver. Bom dia, Grêmio ou São Paulo, Wilson? Aí quer falar de... Copa do Brasil, né? Quarta-feira. Grêmio São Paulo, né? Vai ser na casa do Grêmio. O Grêmio, qual é a do Grêmio? Caiu, desfocou no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu um pouco o foco. Uma bordoada do Santos. Ou ele acha o caminho mais rápido, tentar ganhar aquele resta, que é a Copa do Brasil, porque ele não tem mais Libertadores. Já o São Paulo só tem o brasileiro, prestes a ser campeão. Prestes não. Eu acho que... Não fica não. O Flamengo vai ficar 2 pontos do São Paulo. Então você não é mais... O Flamengo tá com a garra. O cara lá em minha rua disse que vai ser a festa da faixa, o Flamengo enfaixar o São Paulo. Vai ser o último jogo, mas eu acho que não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tá aberto. Eu não caio nessa mais não, já sofri muito. O Mirabael fala, desculpa, Brian, por citar somente o Wilson, é a força do hábito de 42 anos. Mas agora, para a gente dar a resposta sem ficar enrolando, Grêmio ou São Paulo? Eu acho que na Copa do Brasil vai dar São Paulo, entre os dois. Porque o Grêmio, só se o Grêmio der uma reviravolta na forma de jogo. Parece que se abate, né? Eu vi um Grêmio meio abatido contra o Sport. Quando foi eliminado daquele jeito. Né? E contra o Sport, o Grêmio já estava muito confuso, assim, não estava jogando até bem, mas o Grêmio é um bom time, revelou grandes jogadores. E é cascudo na Copa do Brasil, né? Título que o São Paulo nunca ganhou, tudo bem que histórico não entra em campo, mas os jogadores do Grêmio foram campeão da Copa do Brasil e Libertadores, com esse elenco aí praticamente, com algumas mudanças, né? Mas é isso, Wilson Novaes. É bom que eu assista a Copa do Brasil sem torcer. Sem torcer, né? O que der, deu. Pra mim não me diz nada ganhar um ou outro. Rapaz, mas tenso. Mas agora ainda vai pra uma final depois, né? Vai, aí pega Palmeiras ou América Mineiro. Então, o São Paulo, rapaz, teve o pior caminho. O São Paulo pegou Fortaleza com o Rogério Ceni, que foi um jogo difícil. Ele pegou o Flamengo,
Agora tá pegando o Grêmio. Se passar, provavelmente pega o Palmeiras. Então, um caminho Mas aí é super decisão. difícil. Aí é decisão. O Lisca ontem pirou no jogo do time dele que perdeu. Voltou a ser doido, né? Perdeu para Chapecoense. Ele botou um jogador. Em 10 minutos, o cara em campo, ele tirou o jogador. O cara saiu pé da vida. Aí, no final da partida, ele estava enlouquecido. E o time do Lisca, o Lisca é uma figuraça, viu? É uma figuraça mesmo. Ele é só emoção assim em campo, ele demonstra isso, né? Só energia, ele não tem negócio de... Eu gosto do treinador assim, eu não gosto do treinador muito cheio de né? Fica muito quieto ali, só analisando. Eu acho que o cara tem que viver o jogo. Tem que viver, né? Tanto o Rogério Ceni, você viu o Rocco lá na coletiva ser uma voz, o Diniz também fica. Ele briga por aquilo que ele está fazendo, né? É lógico. Eles jogam junto, né? Então aquele treinador mais assim, cada um tem seu estilo, mas acho que no Brasil não funciona não, porque tem jogador que precisa ter o cara ali no pé dele, esculhambando com ele. Dizem os treinadores, né, seu Tuxa, que depois de passar tudo fora de campo, o que é passado dentro do campo ali para o jogador gritando e tal, faça isso, faça aquilo, já não resolve muito. Eles que dizem, né, que o jogador, pela adrenalina do jogo, já não assimila muito. E o jogo que ontem eu assisti, Chapecoense e América, terminou em 2-2, rapaz. Esse jogador que saiu de campo, em 10 minutos que entrou e Lisca tirou, o cara saiu cuspindo marimbondo. Quando o time empatou, o cara pulou, rapaz, abraçou. Acho que disse, já foi, né? Aí esqueceu, é isso, o cara precisa ter comando. E para não esquecer, né, nosso Vitorinha perdeu para o último colocado, para o Oeste, rapaz. O Oeste é o último em 19, tinha 16 pontos, colocou o Vitória agora no 15º lugar. Se o Vitória não se cuidar, hoje tem jogo, Paraná e Brasil de Pelotas. O Vitória. Se o Brasil de Pelotas ganhar, vai para 40 pontos. O Vitória tem 36. O Paraná tem 32. Se o Paraná fizer mais 3, vai para 35. Se aproxima do Vitória. O Vitória tem que ter cuidado. Terceira divisão ninguém merece, não. Série C. Complica, meu Chegamos ao final? Chegamos ao final. Primeiro programa da semana. Amanhã estaremos de volta aqui. A gente manda a nossa solidariedade ao Tonho de Miquelino. Pois é. Esperamos um bom retorno Perdeu para ele. O tio. E só para complementar, para a gente fazer justiça, né, ao Guilherme Belintani, a diretoria do Bahia, que demitiu ontem o Mano Menezes, pela derrota de eliminação da Sul-Americana e pelos 4-3 de ontem, com 11 contra 10. E pela acusação de racismo, o Bahia afastou o Índio Ramírez e presta solidariedade a Gerson no Flamengo. Posição corretíssima do Esporte Clube Bahia. Valeu e é assim que se faz. Exatamente. O resto é apurar. Até desculpas em alguns casos vale. Não sei do cara, eu não vou entrar no mérito aí, que é Gerson, que é o... Mas até uma desculpa formal, muitas vezes é aceita, outras vezes não são, né? Pois é, tchau. Valeu, pessoal. Falou. Até amanhã. Rony, Obrigado um a todo abraço, mundo que curtiu aí e compartilhou.